Há mais de 2000 anos, a luz brilhou forte na Terra. E como tateávamos na escuridão da nossa própria ignorância, tão logo a luz se dissipou, mantendo-se acesa apenas na lembrança de alguns, a cegueira se restabeleceu. O cristianismo foi dominado pelos interesses de Roma. Os sucessivos concílios levados adiante por religiosos em cujos interesses era o poder efêmero, deram conta de introduzir no seio da proposta de amor o dogmatismo, o inexplicável, o cerimonialismo, a pompa religiosa, o profissionalismo da religião e assim adiante os conceitos cristãos foram sendo vilipendiados. Até que a obra Mater Espírita dá início ao edifício da fé raciocinada. E no terceiro livro da doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 6 o Cristo Consolador. Abre aspas. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Não é de todo estranho a ciência de que de fato nós pouco compreendemos a doutrina de amor ensinada por nosso Senhor. E se o cristianismo experimentou sua adulteração por Roma, com a própria doutrina da razão, o mesmo se daria. E o Espiritismo, após a partida de seu codificador, Allan Kardec, também passa pela romanização da doutrina. Dessa vez não por Roma, mas por espíritos profundamente ligados aos dogmas da Igreja. A fé raciocinada passa a experimentar intromissões que apresentam pouca razão. Um grupo se apossa da sociedade que antes era dirigida por Kardec e doutrinas estranhas compram seu acesso. O rustanguismo e a teosofia passam a fazer parte das empreitadas espíritas e uma vez mais a chama quase se apaga. Entretanto, como tudo é sempre dirigido pelo amor do nosso Pai, 1 século e meio se passa até que somos chamados novamente à razão. Documentos inéditos recolhidos na França por um brasileiro, médico, farmacêutico e advogado, estão às vésperas de sua divulgação. E novamente temos a oportunidade de resgatar a proposta inicial espírita. O Mundo Maior em Debate de hoje fala do resultado do trabalho do Dr. Silvino Canuto Abreu. Falamos hoje de As Cartas de Kardec. Sempre que uma luz se acende, as trevas trabalham para que ela se apague. Foi assim com o cristianismo, que a partir do ano de 325 d.C. passa a ser destruído pelos sucessivos concílios da Igreja. Mas Jesus sabia do processo de destruição que se daria e prometeu o Consolador, que nos faria lembrar de sua doutrina. Aquele Consolador, o Espírito de verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Não seria diferente com o Espiritismo. As trevas também trabalharam para destruir a doutrina espírita. Assim que Kardec partiu para a espiritualidade, grupos com interesses totalmente diferentes daqueles que tivera Kardec passaram a atuar na desconstrução da doutrina espírita. Mas Kardec antecipou a destruição do espiritismo e a importância da sua correspondência para que as coisas sejam recolocadas em seus devidos lugares. Não temos outro mérito senão o de possuir, por nossa posição excepcional, documentos que não estão na posse de ninguém e que se acham ao abrigo de quaisquer eventualidades.
que, estando o Espiritismo sendo chamado a desempenhar um grande papel na história, importa que seu papel não seja desnaturado e opor uma história autêntica às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia engendrar. Quando aparecerá, não será tão cedo. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Silvino Canuto Abreu trouxe para o Brasil os documentos citados por Kardec. Nesta época, Chico Xavier estava começando seu trabalho de amor e Dr. Canuto pediu ao médium mineiro que consultasse Emmanuel sobre o destino que deveria ser dado aos documentos kardecianos. Emmanuel orientou. Não estamos credenciados a indicar, por enquanto, outro abrigo para a sublime herança que não seja o seu coração de discípulo fiel, porque o mundo ainda conhecerá vasto incêndio de paixão e de dor, necessários à purificação dos novos caminhos. Os tempos são chegados e a FEAL está com a guarda destes documentos que precisam ser recuperados, traduzidos e divulgados a toda a humanidade. E você é chamado a colaborar com essa obra. Faça já sua doação para este projeto de luz e eternize seu nome na restauração do cristianismo primitivo e do Consolador prometido. E para falarmos deste vasto material que se encontra na guarda da Fundação Espírita André Luiz, em parceria com o Instituto Canuto Abreu, nós recebemos aqui hoje à noite o nosso amigo Paulo Henrique Figueiredo, né? Estudioso da doutrina dos Espíritos, autor de alguns livros, né, Paulo? E apresentador aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando novamente a respeito das cartas. Espero que a gente possa trazer informações, esclarecer os amigos que nos acompanham. Não cansou de falar das cartas ainda não, Paulo? Eu acho que eu nunca vou cansar. Quanto tempo que você está dormindo, acordando, almoçando e jantando cartas? Olha, eu teria que lhe dizer que a informação sobre a existência das cartas e começar a lidar com ela foi há mais de 20 anos atrás, junto com o Eduardo Carvalho Monteiro, Sim. Quando ele me chamou e disse assim, olha, Paulo, está surgindo a oportunidade da gente se aproximar desse conteúdo. 20 anos. Bacana. Então, desde aquela época, lhe digo que mergulhando nas pesquisas e procurando documentos, sempre a gente pensava assim, puxa, e aquelas cartas, né? Então, 20 anos depois, se tornar isso uma realidade é uma concretização, né? Mas é um passo pequeno a gente ter aproximar desse material, né? Agora, de agora em diante, a gente tem tarefas que vão demandar muito trabalho, um trabalho coletivo vasto, né, e fundamental. Um pequeno passo para nós, mas um grande passo para a humanidade. Eu já escutei isso em algum lugar, Paulo. Não me lembro aonde. O Paulo também é voluntário do Centro de Documentação e Obras Raras, esse setor aqui que foi criado dentro da Fundação Espírita André Luiz para dar guarda a isso tudo. E recebemos também outro voluntário do Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, um historiador, amigo nosso, um nome chique que só vendo, Conde Anderaus. Boa noite, Conde. Boa noite, André. Tudo bem? Como é que você está? Estou ótimo. Você também está almoçando, jantando e dormindo cartas de Kardec? Cartas e o acervo, né? Mais o acervo, às vezes mais as cartas. Eu vario, para não enjoar, né? Mas é uma coisa surpreendente, realmente. Rinite você não tem, né? Graças a Deus, não. Então, está convivendo bem com esse monte de fungos, ácaros e que tais? Perfeitamente, graças a Deus. E recebemos também ela que é de casa, né? Mariana, boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos convidados e boa noite para você que está em casa hoje assistindo ao Mundo Maior em Debate.
Você que quer participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, você pode mandar no número 2086-4379, que é o telefone aqui da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, também pelo WhatsApp da TV, que é o 99643-3827, e você pode acompanhar o programa de hoje pelo Facebook da TV Mundo Maior e pelo YouTube da TV Mundo Maior também. É com você, André. Paulo, vamos começar falando um pouquinho de medo, né? Nós estamos há alguns meses, né, trabalhando com este acervo, né? Mais precisamente vocês e outros tantos. Aliás, quantas são as pessoas que hoje estão dedicadas diariamente ou esporadicamente para o acervo, para as cartas, né? Essa é uma boa pergunta. Nós iniciamos esse trabalho junto ao acervo e junto às cartas num período agora que é muito técnico. Nós estamos lidando com material contaminado, né? Que é como se diz na área. Eu já estou aprendendo os jargões dessa área. Existem os profissionais que estão trabalhando no CEDOR e nós temos são entre 20 e 25 voluntários especializados. Então nós temos acadêmicos, nós temos historiadores, nós temos paleógrafo, agora faz parte da nossa equipe uma restauradora profissional, né? Higienizadores. Então é uma equipe de 20 a 25 pessoas que vai preparar todo esse material, a digitalização e depois nós vamos ter uma nova fase que outros voluntários vão participar da transcrição e tradução para a posterior disponibilização. Nessa fase, os textos em francês vão ser trabalhados por tradutores e nós temos uma equipe de acadêmicos que vão validar essas traduções. E nós vamos ter um material grande também do Canuto, do Chico Xavier, do Herculano, que vai precisar de transcrição, mas é em português. E do Rizzini também? Também do Rizzini, do Júlio de Abreu Filho e muitos outros que já estão chegando no CEDOR. Ô Paulo, eu falei, vamos falar de medo, né? Porque eu estou muito surpreso, não deveria estar, mas eu estou muito surpreso pelo medo que está suscitando em algumas entidades e alguns companheiros de doutrina espírita a respeito destas cartas, né? Nós entendíamos, talvez eu particularmente, até de uma maneira infante, entendia que haveria um abraçamento desse projeto enorme por parte de irmãos nossos de outras entidades espíritas, de outras federativas, expoentes da doutrina, e nós estamos vendo que me parece que as pessoas têm medo. É para ter medo desse documento? Esse documento pode destruir com alguma coisa? Pode sair uma bomba de lá e o planeta ser engolido pelas cartas de Kardec, Paulo? Olha, o medo tem que ser nenhum para quem estiver bem intencionado. Porque os documentos com os quais estamos lidando são documentos originais de Allan Kardec. Como é que nós vamos ter medo, né, do criador da doutrina? Sei lá, vai ver que eles acham que nesse período o Kardec estava obsediado. Não sei. Alguns cuidados nós vamos ter que tomar, porque todos que estão se aproximando desse conteúdo e o público que vai tomar conhecimento precisa ter uma certeza da origem. Então, por isso que eu disse, nós estamos vivendo uma fase que ela está sendo conduzida por profissionais. E entre esses profissionais estão paleógrafos orientando a equipe e alguns deles vão fazer os laudos técnicos para que a gente possa atestar que aqueles documentos foram realmente escritos por Allan Kardec, por Amélie Boudet e pelos médiuns e por Flammarion, por Gabriel Delany, porque a gente tem cartas lá assinadas por todos esses nomes, Leon Denis. Então, como é que a gente faz isso? Allan Kardec, por exemplo, ele fez um testamento para deixar para a família, para Amélie, para a posteridade, e esse testamento ele escreveu de próprio punho e levou no cartório e registrou no cartório na França. Então, esse documento registrado em cartório, olha só, o Canuto de Abreu teve o cuidado de ir atrás de documentos registrados em cartório. A gente tem cartas dele trocada com pessoas na França e ele atrás desses documentos. Esses documentos, eles trazem a caligrafia original e confirmada por cartório que é de Kardec. E o profissional que lida com isso, ele consegue fazer a comparação entre a letra da carta e a letra do documento oficial, atestando que quem escreveu aquilo foi realmente Allan Kardec. Então,
a origem vai estar confirmada. Agora, diferente do resto do mundo, que está muito atento, né, e abraçando as conquistas que têm sido feitas na restauração da doutrina, que passa pela Gênese, a gente não pode separar, André, as pesquisas que foram feitas pelos livros que abriram caminho, né, para a gente recuperar a história, né, o Revolução Espírita, o Mesmer, o Legado de Allan Kardec, né, e mais alguns, o Calzone, que fez também 2 obras. Madame Kardec. São vários livros que mergulharam no passado, resgatando alguns documentos e coisas que estavam inéditas. Muitos que escreveram sobre Kardec, sobre o Espiritismo no passado, não tinham acesso ao que a gente tem hoje, né? As revistas, livros, documentos, né? A Simone Privato, que foi lá, né, pesquisar isso em loco, né, encontrou coisas absolutamente inéditas, mas inéditas, de a gente não fazer ideia de que aquele assunto existia. Simone Privato, que é diplomata, né? Ela é diplomata, pesquisadora, divulgadora do Espiritismo há muito tempo, é brasileira, mas ela está em Montevidéu já há muito tempo, faz palestras lá na Argentina, faz palestras em toda... Ela fala talvez, hoje ela fala melhor até o espanhol do que o português. Do que o português. E, então o resto do mundo está no mesmo caminho que nós estamos, né, de recuperação do verdadeira proposta de Kardec. Isso é absolutamente irreversível, né? Não há mais nenhuma dúvida dos fatos que você narrou na apresentação desse programa. Realmente, Kardec tinha um trabalho junto a um grupo muito próximo dele. Esse grupo compreendia muito bem a mensagem do Espiritismo, que é uma mensagem de liberdade, uma moral que promove a agregação de todos, a autonomia, você exercer os seus próprios valores, né? Você ser responsável porque você mesmo acredita de que esse comportamento é adequado e não o medo do castigo, né? Sim. Ou almejando uma recompensa. Sim. Então, essa proposta que era verdadeiramente a de Jesus, e como você bem falou, né, ela foi deturpada pela igreja nos séculos seguintes, nós vivenciamos o mesmo com o Espiritismo. Entendi. Surgiu essa ideia libertadora, a recuperação do cristianismo como verdadeiramente ele era. Isso foi abraçado por aqueles próximos de Kardec e nas décadas seguintes um desvio, causou uma adulteração. E nós vivemos agora a necessária, inevitável e irreversível restauração da doutrina espírita. Ô Paulo, essa semana especialmente, né, eu confesso que eu me senti, eu fiquei um pouco triste em razão da resistência de algumas pessoas que eu esperava que estivessem com nós nesse projeto, né? E fiz algo que eu não estou acostumado a fazer. Abri uma página do Evangelho de forma aleatória, né? E caiu no capítulo, vou convidar o nosso amigo que está nos acompanhando, que abra o seu Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, capítulo Moral Estranha, no item 12, né? E ali os Espíritos são muito claros em dizer assim, olha, não há uma novidade libertadora que não enfrente uma grande resistência. Essa grande resistência que nós especialmente estamos enfrentando, nos parece que é um atestado de fidelidade, da necessidade desse trabalho que precisa ser feito, não nos parece? Esse trecho lhe tocou. Um outro trecho da doutrina me tocou profundamente e diz exatamente o que você falou aqui. Kardec, em A Gênese, ele vai dizer o seguinte, algo de grande importância vai sofrer uma resistência semelhante. E ele diz assim, algumas pessoas, por ter privilégios, é contra qualquer coisa que possa extinguir os seus privilégios. Então, qualquer coisa que traga oportunidade para todos, que promova, né, que todo mundo tenha acesso à educação, ao entendimento, né, qualquer coisa que seja progressista, recebe dessas pessoas, né, um pé atrás, eu não quero isso. E aí Kardec diz, quando as pessoas percebem que o Espiritismo vai corroborar, vai colaborar para que esse progresso ocorra na humanidade, eles também ficam contra o Espiritismo. E esse texto que ele escreve isso, e ele qualifica, olha, alguns fazem até convictos, outros só por interesse, alguns até por interesse financeiro, mas o Espiritismo vai receber a tentativa de corrompê-lo.
Ele sabe onde ele escreveu isso? Num trecho adulterado. Olha só, da Gênese. Na Gênese, ele escreve isso, é quase um aviso, olha, corremos o risco, né? E esse trecho foi tirado da Gênese. Entendi. Então, veja só que isso não ocorreu sem que houve a previsão, ocorreu. Sim. As mensagens, os livros já diziam, olha, a gente corre o risco, né? Então, toda vez que a gente tem um grave problema, nós temos também uma oportunidade. Então, agora, nós realmente, algumas pessoas podem estar com medo, assustadas, né? De tudo isso estar sendo revelado agora, mas a oportunidade é o quê? Restabelecer a palavra de Kardec como ele mesmo propôs. Até porque está no Evangelho, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Conde, conta para nós aqui, nosso amigo está nos acompanhando, como é que é a tua entrada nesse projeto e como é que você está vivenciando estas descobertas aí? Quase que um trabalho de Indiana Jones que todos vocês estão fazendo, né? A gente não pode falar da entrada no projeto em si, das cartas de Kardec, porque isso daí aconteceu bem antes. Na realidade, aconteceu quando a gente vai buscando respostas para os problemas existenciais e qual o objetivo nosso na existência. Qual o objetivo da vida, qual o objetivo da encarnação, tudo isso. Aí você vai procurar respostas sinceras. Não tentar moldar as respostas, aquilo que você já determinou que seria uma verdade. Sim. Não, você vai querer saber a verdade e vai se moldar perante essas verdades que vão aparecendo. Então você vai procurar o conhecimento e frequentava um centro espírita aqui em São Paulo, no Belenzinho, durante muito tempo, já antes mesmo de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, tinha um conceito de espiritismo. Entra lá, você entra numa faculdade laica, mas até aí tudo bem. Laica eu acho excelente. Maravilhoso. Só que materialista. Aí ela coloca um ensinamento que é totalmente contrário àquilo que você via no espiritismo. E você vê algumas lógicas internas do que eles se falam na visão materialista. E você vê que o espiritismo tem outras respostas. Mas você entende o que é o espiritismo? Confunde a cabeça, nós somos novos. Estou entrando na faculdade. Adolescente, você entra e vem aquele confronto. Mas você fica falando, pô, tem de ter uma terceira via. Porque o espiritismo que me ensinaram não é o espiritismo que eu compreendo hoje. Então eu falo, pô, qual que é o caminho da terceira via? Aí você volta depois para o centro espírita, meio balançado, tentando responder aqueles questionamentos que eles te fizeram no mundo acadêmico. E não aceitando simplesmente o que o mundo acadêmico falou. Você vai tentar descobrir essa terceira via. E de repente você descobre que o problema não era o espiritismo. Era a sua leitura que você fazia do espiritismo. Por quê? Porque houve um monte de confusão e um monte de deturpações no passado, que nós não tínhamos conhecimento. Você nem supõe, porque você vai aceitar aquilo como uma verdade. A gente lê os livros espíritas como um protestante vai ler a Bíblia. Aceita sem pensar, sem raciocinar. Sim. Isso é errôneo. Sim. E não percebe que o próprio trabalho do Kardec é progressivo. A gente não percebe sequer que a dúvida é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Aí você está lá no centro espírita e você começa, pô, mas vamos achar outras respostas. Aí vai voltando aquela turma que estudava com você quando da juventude no centro espírita. E aí começa a aparecer os problemas. Cada um casou, já tem filhos. Alguns filhos vêm com problemas sérios. No caso do centro espírita eu frequento, uma colega minha, o filho é autista. Aí nós ficamos, poxa, deve ter um tratamento, além do da medicina tradicional, para resolver esse problema, ou minimizar o problema do autismo. Ou minimizar o nosso problema, que às vezes o problema não é o autista. É como a gente enxerga aquilo. Como a gente enxerga o autista. Aí nós começamos a pensar, poxa, mas tem o magnetismo. Mas o que é o magnetismo animal? E onde é que entra o CEDOR nisso tudo? O CEDOR entra o seguinte, porque no magnetismo animal a gente foi procurar entender o que era o magnetismo. Magnetismo animal é um trabalho que começa com Mesmer, né, que também é fruto do livro anterior. Com vários correntes que estavam estudando o magnetismo, que também há várias correntes, há várias interpretações, como da doutrina espírita. E acabei conhecendo o Paulo Henrique nessas andanças, nessa busca pelo conhecimento. Aí ele convidou algumas pessoas lá do meu centro, vamos formar um grupo de estudo para obter respostas.
de coisas que ele ainda estava tentando achar o caminho. E nós começamos a participar desse estudo com o Paulo Henrique, e desse estudo acabou desembocando no final, sem que nós prevíssemos, no acesso às cartas do Kardec. E ei-lo cá. Ei-lo cá. Aí você foi nesse caminho todo. Mas nota, as coisas vão sendo construídas paulatinamente, nada vem de forma abrupta. Nada vem ao acaso, né? Muito bem. Então vamos para um breve intervalo, Mundo Maior em Debate, tratando de hoje de As Cartas de Kardec. TV Mundo Maior, levando a vida até você.